Pra quem tá nesse processo de transição, que tá com medo do desconhecido, o que você pensa que pode ser ruim, realmente, pode ser até pior. Mas a sua mente não consegue compreender o que pode ser melhor. A gente tem a tendência a compreender o que pode ser errado, mas o que é melhor é muito melhor. Nem nos meus sonhos eu imaginaria que dá pra fazer isso que eu tô fazendo. Porque é isso, a nossa mente ela não consegue ter a compreensão do que pode ser, né? E nesse caminho todo, a escrita me salvou. Bem-vindos ao Hub Saia da Inércia. Meu nome é Bruna, sou a host daqui do Hub, sou publicitária, gestora de comunicação de marca e estrategista de comunicação. Hoje eu estou aqui como convidada muito maravilhosa, minha amiga de infância. Eu posso falar que foi uma das minhas primeiras amigas, inclusive. Mas antes de eu apresentar a Ju para vocês, eu te convido a já se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para você poder receber sempre uma notificaçãozinha no seu celular quando um vídeo novo estiver disponível. Lembrando, aqui no Hub Saia da Inércia, a gente traz um pouquinho do talk para dentro do YouTube, para você conhecer as pessoas que vão para a plataforma do Hub Saia da Inércia, mas somente membros têm acesso ao conteúdo completo. Mas sem mais delongas, hoje eu quero apresentar para vocês uma querida amiga minha, nossa amiga de infância. A gente se conhece desde de pititinha. A gente se conheceu numa escola de artes. Então, a nossa história, por mais que, assim, vendo pessoalmente, poderia dizer que a gente não tem nada a ver. Mas se vocês verem as fotos da gente quando criança... Cabelo solto, se eu soltar meu cabelo aqui... Não, as duas era unha e cutícula. Mesmo estilo, mesmo tênis, mesmas músicas. A gente amava as mesmas coisas. A gente ainda ama as mesmas coisas. Só que a Juju, ela também formou em publicidade, assim como eu, só que ela deu um 360 na carreira dela que muita gente invejaria a coragem dela. Mas nada melhor do que a própria Juju para contar. Gente, essa é a Júlia Alvim, ela vai contar para vocês um pouquinho da história dela. Ju, conte pro pessoal... Quem é Júlia Alvim? Nossa! Qual o objetivo que ela veio pro mundo? O que ela tá construindo nesse mundão? Porque seus projetos são todos tão lindos que eu acho que, assim, que preciso trazer pra essa galera pra se inspirar. Conte um pouquinho. Primeiro, assim, queria agradecer. Tô muito feliz de estar aqui por esse convite, assim. Conheço a Bruna há 26 anos, 27 anos, entregando aqui na cidade. Ops! E é muito bonito, assim, poder estar hoje, porque, né, vendo seu projeto também, se inspirando, né, no projeto de quem a gente admira, porque eu sinto que esses 360 na minha vida veio a partir desse lugar das conexões, né, de observar pessoas que eu admirava o trabalho e entender que quem sou eu, o que eu vim aqui fazer, né. Então, assim, meu nome é Júlia Alvim, sou nascida em Belo Horizonte, mas sou do mundo. Hoje eu moro na Bahia, mas levo uma vida mais nômade. E sou formada em publicidade, tenho pós em gestão, com ênfase em marketing pela Fundação Dom Cabral. E assim, me definir, né? Quando você me pergunta quem é você, essa é a minha pergunta que eu me faço assim também. Porque quando eu me coloco, né, para poder apresentar quem eu faço profissionalmente, né? Essas são são os meus cursos, mas eu sinto que a minha vivência mesmo é na escola da vida. E sempre que me perguntam, né, assim, o que você faz? Além de sucesso... brincadeiras à parte, assim, hoje eu trabalho como produtora cultural, como gestora de projetos, gestora de pessoas, mas hoje meu trabalho ele é autônomo, né? Assim, eu saí do mercado de trabalho, do meio corporativo, vão fazer 4 anos. E, bom, assim, falando um pouco mais sobre a minha trajetória profissional, eu sempre me dediquei para ser a primeira mulher CEO de uma grande empresa, né? Esse era meu sonho. Então, eu cheguei a fazer um ano de relações internacionais, não gostei. E eu sempre quis fazer publicidade, assim, no fundo, só que eu lembro que naquela época eu falava, mas não dá dinheiro. Então, assim, meu foco era, tipo, o que pode me dar dinheiro, né? E eu lembro que meu parceiro naquela época falava, vai fazer publicidade ou não, mas eu acho que isso, né, não vai me trazer sucesso, porque até então era isso, né? O sucesso era o quanto que eu iria ganhar.
Até que teve uma hora que eu já não aguentava mais relações internacionais. Eu falei, tá bom, vamos tentar, né, essa publicidade. Vamos ver qual é que é dessa Vamos ver qual é que é. E assim, foi engraçado porque foi nos 45 do segundo tempo, né? Meu namorado, não, vai lá, se inscreve ou não. Já acabou as inscrições. No último dia, a gente tava no shopping e tinha tinha um stand da PUC, e aí ele falou, o que é isso? Eu falei, não sei. Ele, não, vamos lá. E era o último dia pra se inscrever. Gente. E me inscrevi. Aquelas coisas que tem que acontecer, né? Me inscrevi, passei. Quase que um sinal divino. Sempre. Ai, mas é isso daí, assim, acredito muito, né? Assim, acho que quanto mais... eu acredito, na verdade, que os sinais estão sempre aí, né? E não é que eu vejo mais sinais agora, mas eu sinto que é o quanto sua lente tá ajustada para você perceber o que tá ao seu redor, né? Então eu vi realmente isso como uma oportunidade, passei em publicidade, assim, minha vida mudou, né? Realmente, assim, eu desde criança sempre muito faladeira, e sempre gostei muito da linha da comunicação. Fui estudar publicidade na PUC Minas, e sempre fui pro caminho mais do atendimento, né? Porque eu sempre fui muito conectada com pessoas. E eu pensava que meu destino era voltado para agências, né? Até que ali, depois que eu fiz o intercâmbio, eu ganhei uma bolsa de estudo pela PUC. Fui pra Austrália estudar e quando eu voltei, eu comecei a trabalhar na Red Bull. E assim, foi um divisor de águas, né? Assim, tinha 21 anos trabalhando na Red Bull, né? Que era referência, assim, de marketing. Então, assim, foi muito importante pra mim trabalhar lá. E desde esse momento eu entendi que eu queria ser trainee. Então, sempre fui muito dedicada, né? Nos estudos. Mal acabei a faculdade e já entrei na Fundação Dom Cabral. Assim, onde que eu posso estudar no melhor lugar pra que eu possa passar no trainee? E na verdade eu resolvi fazer o trainee porque enquanto eu trabalhava na Red Bull eu tentei 3 vezes e eu tomei 3 nãos, sabe? Então assim, eu falava, eu quero passar, eu preciso de passar. E até que eu tomei o último não, que não dava mais pra eu ser aprovada no trainee. Então nisso eu fui caminhando por outros espaços, assim, né? Depois eu trabalhei no Comida de Boteco, eu era coordenadora aqui em Belo Horizonte. E depois que eu passei por coordenação em Belo Horizonte, eu fui para Porto Alegre, trabalhei lá também. E nesse meio tempo, assim, foi muito bom. Eu trabalhava com eventos, trabalhava com pessoas. Eu fazia de tudo um pouco, né? Que é o que eu faço hoje, né? Sim. Então, foi muito importante pra mim, mas no fim desse processo, assim, eu fiquei lá mais ou menos 1 ano e meio. E aí isso foi em 2018, que aí foi quando a grande virada da minha vida aconteceu, assim. Eu tive uma viagem que realmente mudou muito minha vida. Foi pra Chapada dos Veadeiros. E nessa viagem alguma coisa mudou, assim, sabe? Eu realmente, assim, estar conectada com a natureza me fez despertar algo em mim. Eu voltei dessa viagem, assim, com alguns incômodos, sabe? Mas não entendendo muito bem o que era. Mas ok, continuei trabalhando e em 2019 continuei também no Comida de Boteco. E aí eu fui de novo pra Chapada dos Veadeiros. Fui passar 7 dias, passei 20. Só que assim, né? O negócio não passar só umas férias. Passar só umas férias. E tinha acabado de pedir demissão, porque eu sabia que lá já não tava fazendo muito sentido pra mim, mas eu não sabia o quê. Eu saí do Comida de Boteco pra entrar no Checkmate. Eu trabalhei durante 1 mês no marketing, bem no inicinho da Checkmate também. Mas nesse meio tempo eu tava fazendo vários processos de trainee. E eu comecei a passar em tudo. Passei de uma fase assim que eu não tava me encontrando, não tava gostando de nada. E nesse processo eu comecei a passar em tudo. E foi quando eu me inscrevi pro trainee da Heineken. E engraçado foi que eu me inscrevi pro trainee da Heineken depois de um último não que eu tomei da Red Bull. Não foi trainee, mas eu sinto que nesse momento foi a minha grande virada de chave, porque eu ainda tava presa, sabe? A ilusão de que aquele era o meu lugar. E quando eu tomei esse não, eu falei, gente, por que eu tô insistindo tanto em algo que não é pra mim? Por que eu quero tanto isso? E foi quando eu tive essa virada de chave, me inscrevi pro trainee da Heineken e quando eu vi, eu tava na final. E assim, falei, gente, deixa eu ver onde que eu tô aqui, né? E aí eu realmente era a fase final. E era o trainee de vendas, né? Eu venho da área de publicidade, mas eu falei, eu vou tentar esse de vendas e eu fui. E assim, é muito interessante que quando eu penso, né, nessa minha trajetória, foi o trainee que eu menos tentei fingir alguém que eu não era.
sabe? Assim, porque eu sinto que os outros... Você entregou sua personalidade. Entreguei. Eu falei, gente, se eles não forem me contratar, vai ser por isso que eu sou, assim. Eu lembro de sair na entrevista final de casa, né? Cabelo muito longo, alargador. Eu tava com um colar, assim, de pedra gigante. E aí minha mãe falou assim, menina, você não vai assim. E eu fui com All-Star laranja. Pô, nem pra ser verde. Nem pra ser laranja, fui com All-Star laranja. Ou até mesmo o vermelhinho, né? Da estrelinha da Heineken, pô. Laranja. E eu falei com minha mãe, se eles forem me contratar, vai ser pelo que eu sou, assim. E realmente, assim, eu tava muito mais segura, né, de quem eu era, do que eu poderia oferecer. Porque, assim, para além do que tá no meu crachá, para além do que tá no meu currículo, né, eu vim aqui pra conectar. Né? Eu sinto que a minha missão de vida aqui é ser ponte, é fazer conexões. E eu faço isso em absolutamente tudo que eu faço, né? Eu falo que, assim, se eu for vender um brigadeiro, eu vou estar trabalhando isso. Se eu estiver na Heineken, vai ser isso. Ou se eu estiver em qualquer um desses lugares, porque isso faz muito parte de quem eu sou. E foram 5.000 inscritos, foram 5.000 candidatos, tinham 10 vagas e só 5 pessoas passaram. Que isso, então eles nem cumpriram todas as vagas, Não. eles escolheram as pessoas que eles queriam. Sim, e foi muito legal, assim, porque eu era a única pessoa de marketing, todos eram engenheiros. Então, assim, eu sou muito grata, né, porque, assim, eu sinto que tudo que eu precisava era de uma oportunidade. E lá eu tive essa oportunidade, porque... Eu sempre acreditei que os resultados vêm quando você cuida das pessoas. Você cuida das pessoas e os resultados vêm. Mas diversos lugares que eu trabalhei era inverso. Só que eu nunca tive a oportunidade de ter um cargo de gestão, um cargo de liderança para poder comprovar isso que eu imaginava. Então, na Heineken, eles me deram essa oportunidade. Então, passei, fui aprovada na Heineken e de todos os lugares que eu pude ir do Brasil, para onde que eu fui? Pra Brasília. Por que isso é importante, assim, na minha história, né? Porque eu saí da Chapada dos Veadeiros em 2019, né? Sendo aprovada em todos os processos seletivos, e eu pedi muito, assim, falei, nossa, eu queria estar mais perto desse lugar. Um mês depois eu passei e fui aprovada na Heineken e eles me transferiram para Brasília. Então, o meu caminho, né, profissional foi todo ali naquela região de Brasília, mas também o meu desenvolvimento de autoconhecimento, né, de conexão também com a espiritualidade está muito ligado também ali à Chapada dos Veadeiros, o que foi uma grande transformação na minha vida. Ai, que espetáculo. E aí, quando você chegou lá na Heineken, você viu que aquilo não era para você. Mas não foi tão rápido assim. Não, eu sei que não foi rápido. Você chegou a construir uma carreira lá dentro. Foram 2 anos e meio, né, que eu fiquei na Heineken, mas assim, foi um processo de transformação pessoal muito grande que aconteceu lá, né, assim, que quando eu entrei na Heineken foi 1 ano antes da pandemia, né, foi no ano anterior da pandemia, então eu entrei e por que eu sempre quis ser trainee? Porque o trainee te dá uma entrada diferente nas empresas, né, eles já te desenvolvem para você virar diretor, CEO, né? Você entra para ser treinado para você caber dentro daquela caixinha que é a empresa. Exatamente. E pra mim quero ser CEO, quero ser a primeira mulher CEO, perfeito, é isso daí. Então, já entrei com essa missão e eu sempre gostei muito de processos. Eu sou uma pessoa que, assim, pra mim, processo é quase como uma brincadeira, quase como, tipo, deixa eu descobrir onde que tá isso aqui. Então, foi muito bom, porque o processo de trainee, ele te dá acesso a todas as áreas, né, da empresa. Então, o projeto que a gente desenvolve, ele é bem 360, né? Então, entrei lá, eles desenvolveram a gente na área de vendas, mas eu vi que eu queria ir para um lado diferente do que eles estavam colocando pra gente. Eles queriam que a gente fosse pro on-premise, que é o canal de vendas, né, de bares, mas eu gostei muito da área de supermercados. E por que eu gostei? Porque na área de supermercados, eu ia trabalhar direto na área de trade, que estava ligado ao marketing, e porque lá eu ia ter um time. E foi muito interessante porque quando aconteceu a pandemia, uma pessoa tinha saído logo antes e a vaga estava aberta, eles não podiam contratar ninguém, e aí... Oi? E aí eu consegui, porque se essa pessoa não tivesse saído, eu não teria conseguido. Então, assim, tudo muito sincrônico para eu estar nesse lugar, né? Então foi muito bacana, porque eu cuidei de 4 estados. Na verdade era DF, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins, foram 5. Eu tinha 7 supervisores direto e uma equipe de promotor de 120 promotores. E isso, assim, plena pandemia, né? Então, assim, foi um desafio, assim, muito grande pra mim, mas foi muito bom, porque eu falei, bom, agora eu posso exercer o que eu sempre quis.
né? E assim... Que era um cargo de liderança. Que era um cargo de liderança até então. E assumir esse cargo, assim, né, em plena pandemia, realmente, assim, os resultados foram incríveis. Tipo, de visibilidade, de aumento de share. E o que eu fiz pra chegar nisso, assim, pra mim é algo tão simples. Mas eu entendo que para muitas pessoas não é, mas assim, eu cuidei do time. Eu criei uma reunião mensal com todos os promotores online, né? Porque a gente não podia se encontrar para falar sobre segurança, porque segurança é um tema, né, em cervejarias. Mas sempre se falava de segurança, né? De, coloca o EPI, organiza aqui direito. Mas eu falo assim, você pode ter enrolado um plástico bolha. Que se você não cuidar da forma protocolar, né? Exatamente. Eu falei assim, você pode ter enrolado um plástico bolha, mas se você não estiver bem aqui, você corre risco de atravessar a rua e ser atropelado. Então foi uma reunião pra gente começar a cuidar muito na parte emocional, né? Em setembro eu falei sobre Setembro Amarelo, sobre prevenção de suicídio, sobre depressão, sobre diversidade. Então assim, foi muito bonito. Foi um processo com eles durante, se eu acredito, acho que foram 6 meses. Até chegar ao fim do processo de trainee. E aí, quando o processo de trainee chegava ao final, a gente era promovido. Ou não, né? Mas no meu caso, sim, eu fui promovida. Só que eu precisava de passar... Só que eu pensei, bom, eu quero ser CEO. Então, o que eu entendia que a parte que eu precisava de melhorar era a minha parte de vendas. Então, eu entrei pra parte de gerente de vendas de grandes redes de supermercado. E não é brincadeira, não. É muito... Você tem que ter sangue de barata. Assim, você com 27 anos, mulher, né, assim... tatuada, né, fora do estereótipo padrão. Um mercado muito tradicional, né, Ju? É um mercado tradicional que eu vejo que muito da nossa geração, as crianças nascidas nos anos 90, elas vieram muito para quebrar esse padrão estético do mercado de trabalho, né? Por exemplo, eu lembro muito assim, você vai para uma entrevista de trabalho, que nem você falou assim, eu fui com meu All-Star laranja. Você tinha que ir de roupa social. Você tinha que... E eu adorava, por exemplo, eu entrei na publicidade 1 ano antes de você, enquanto você tava lá perdida na relação internacional, eu já tava na publicidade curtindo o rolê. Verdade. E era muito engraçado, porque sempre você foi mais excêntrica do que eu, no entanto, a gente sempre teve os gostos muito parecidos. Isso que eu acho muito legal, vocês vão ver aqui, que eu e a Juju, a gente se identificou muito desde o início, mas eu sempre fui mais reservada e ela sempre foi mais excêntrica e tudo. E ela me ajudou muito a sair da minha caixinha, a mostrar mais o que eu gostava. E é uma coisa muito engraçada, porque lá em casa... Não existiu essa barreira de tipo assim, Bruna, você não pode ser assim. Eu não esqueço que minha mãe falava muito pra mim, tipo, meus pais escolheram muito as roupas e o que eu faria. Eu jamais vou fazer isso com os meus filhos. E a nossa geração veio muito com essa cabeça de que cansei de servir uma caixinha. Hoje a geração Z é mais louco que o Batman, mas eu adoro, que eu acho que eles são extremamente autênticos. E você já veio com essa autenticidade, você já veio trazendo isso, e você chegou àquele momento que você falou assim, cheguei nesse mercado que é muito tradicional, sangue de barata, para eu ser entendida, eu preciso gerar uma autoridade. Como que você trabalhou isso dentro desse mercado? Trazendo resultado. Era assim, beleza, vou vir com meu tênisinho, vou vir com a minha blusa, mas é resultado. Né? Mas essa que foi a virada de chave, né? Porque eu trazia resultado, mas não da maneira como geralmente é em cervejarias. Até que eu sinto que a Heineken é mais diferente, assim, mas né, a gente pensa no Ambev da vida, é tipo assim, resultado, gente, é o de menos. Então, assim, eu sempre trouxe essa gestão humanizada, né? Assim, trazendo a voz também, né, de pessoas que, você pensa nas pessoas que são promotores, né, não são pessoas que têm um lugar de voz em empresas, infelizmente. Então, assim, como trazer visibilidade, né, pro trabalho deles e ao mesmo tempo também compreendendo como que eu faço isso, mas de uma maneira que também seja boa para a empresa. Então, assim, como que eu consigo conectar as polaridades que existem dentro da empresa, né? Eu cheguei a trabalhar também, por exemplo, na área que tinha acabado quando aconteceu a pandemia, que tinha a área de digital. Então eu também estava entendendo como que eu posso conectar a área de digital com outras empresas. Então assim, é sempre pensando em como conectar.
Porque eu parto do princípio, assim, né, na minha vida, que assim, a gente não chega na esquina sozinho. Até se uma pessoa quiser viver isolada dentro da casa dela, ela precisa de iluminação. Alguém tá trabalhando para poder trazer luz para casa dela. Então, assim, essa coisa, né, de que, nossa, somos independentes, essa não existe. Então, essa interdependência, né, é trazendo o nosso, quem somos nós individuais, mas também em prol do coletivo. Porque a gente precisa de um dos outros. Se a gente tá num caminho, né, pensando que, nossa, eu tô sempre em perigo, né, então, assim, eu vou cuidar do meu e não divide, não compartilha, é aí que entra a solidão. Né? É aí que entram as doenças. Então, assim, compreender como que a gente pode fazer algo que seja colaborativo e não competitivo. E quando a gente pensa isso, né, num mercado de cervejaria ou no mundo corporativo, é muito desafiador. Total. Né? Então, quando eu tava... Foi bem isso que eu trouxe, assim, né? De realmente envolver as pessoas, engajar as pessoas, mas, assim, de trazer uma autonomia para elas. Porque uma das coisas que eu via, né, que eu acho que, assim... A minha visão é que hoje as pessoas estão querendo respostas prontas. Sim. Né? Assim, hoje, quando a gente pensa assim, é tipo, não, eu quero que alguém resolva isso daqui pra mim. E quando eu entrei, né, nesse cargo de gestão, eu fazia questão de trazer também a questão da educação, né, a questão do ensino. E eu digo isso também, assim, no ensino voltado pra empresa, do ensino empresarial. Porque, assim, se você vira e fala, ó, você não pode colocar essa cerveja do lado dessa. Se tem uma outra aqui, a pessoa já não vai saber. Ixi, mas será que a outra não pode, essa pode? Ou, você pode vender a 2,19, não pode vender a 2,18. Aí tá 2,16. Será que pode? Então, quando você explica o porquê por trás das coisas, e eu acho que isso é pra tudo, né, na vida. Assim, quando explica uma criança, tipo, você não pode fazer isso. Por quê? E eu sempre fui muito questionadora. Eu sempre quis entender. Eu falava que quando era mais nova era rebelde sem causa. Hoje eu já sou rebelde com causa, assim. Hoje você tem uma causa. E assim, eu quero entender a razão por trás, porque quando a gente entende, né, o porquê a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, é quando a gente passa a ter autonomia pra gente tomar nossas decisões. De quero fazer, não quero fazer, isso pode ou isso não pode. Então, eu sinto que veio muito de trazer essa autonomia, trazer esse empoderamento, sabe? Trazer a voz das pessoas e de desenvolver os meus diretos também para que eles fossem liderança, para que eles pudessem ser liderança. E assim, 4 das pessoas que foram os meus diretos, eles queriam essa vaga. E aí, pra mim, ainda foi um desafio, porque todo mundo, a grande maioria das pessoas tinha mais de 40 anos e queriam essa vaga. Essa vaga já precisava de ser liberada há muito tempo. Então eu falei, como que eu vou engajar essa galera? É tipo assim, gente, isso aqui eu tô temporário. E querendo desenvolver para que as pessoas fossem. Então assim, do meu time, 5 foram promovidos. Sabe, assim. Maravilhoso. Então, é pra isso, sabe? É pra todo mundo crescer junto. É meio que sentiu que o papel foi cumprido, né? Com certeza, com certeza. E aí, você teve esses quase 3 anos aí na Heineken, e quando falou assim, não, minha missão aqui na Heineken acabou, eu quero buscar mais. Quando foi que isso aconteceu? Porque você saiu de um mercado tradicional, uma carreira corporativa, um plano de carreira praticamente já traçado e de um lugar que você estava obtendo sucesso. Sim. Quando que foi assim, eu tô obtendo sucesso, eu tô tendo resultado, tô trazendo resultado para a empresa está satisfeita comigo, mas eu não estou satisfeita comigo mesma? Foi quando eu entendi que, na verdade, sucesso não era aquilo. Foi assim, primeiro de tudo, com muita terapia, né? E o meu terapeuta, ele foi pago pela Heineken. O melhor de tudo foi isso, porque na pandemia... Eles pagaram pra você pedir demissão. Exatamente, assim. E assim, na pandemia, eles pagaram um coach pra desenvolver os trainees. E o meu coach, que né, depois virou meu mentor, meu terapeuta, hoje ele não é mais meu terapeuta, mas ele virou um grande amigo. Assim, era uma sessão por mês. Na primeira semana, ele me atendeu 3 vezes. Eu tava, assim, surtada, assim, com muito medo, né? Tava acontecendo a pandemia. Eu olhava, né, pro meu calendário, não tinha nada. Eu falava, gente do céu, não tem nada no meu calendário. E eu ficava, tipo, imaginando várias coisas, medo de demissão e medo de várias coisas. E aí, o Brits começou a me atender. E nisso, era um processo de mentoria, mas acabou depois virando um processo de terapia também. Porque quando eu falo que, assim, melhor coisa que aconteceu na Heineken foi ser promovida. Porque como eu queria me desenvolver, eu sentia que eu precisava desenvolver as minhas qualidades voltadas mais para venda, questão assim de vendas mesmo, sabe, de números. Eu precisava de passar pelo cargo de gestão de vendas, né? Quando eu entrei nesse cargo, eu cuidei da Regional Norte.
Então eu não podia ir lá ainda por conta da pandemia. E nesse meio tempo, eu fui praticamente assim, obrigada a tirar férias. Eu falo que o meu desafio hoje, eu saí do corporativo, mas o corporativo ainda mora em mim, né? Assim, eu sempre trabalhei muito e o pessoal falou, Júlia, você precisa de tirar férias. E aí, quando eu fui tirar férias, eu fui pra Caraíva. Então, assim, sempre viagens mudando minha vida, né? Assim, eu já tava num processo de autoconhecimento, né? De conexão. Porque pra mim, assim, eu falo assim, de conexão com a espiritualidade. Porque pra mim, espiritualidade e autoconhecimento são nomes diferentes pra mesma coisa, né? Eu acho que... então, quando eu falo, né, que eu comecei a conectar com a minha espiritualidade ou com o meu autoconhecimento, é isso. Eu comecei a me entender melhor como ser humano. O que que eu vim aqui pra fazer, né? E aí eu fui pra essa viagem em Caraíva. E, mais uma vez, fui para passar 2 semanas, fiquei 2 meses. E eu precisei de voltar porque eu ia começar a trabalhar presencial. Mas nesse meio tempo que eu tava lá, foi quando eu comecei a ter contato com medicinas não tradicionais, né? Assim, foi quando eu fiz a minha primeira vivência com os indígenas. E nesse meio tempo, eu passei, né, lá em Caraíva, até então não podia entrar carro. Então eu fiquei, assim, um tempo sem ter muito acesso à tecnologia, né, também, tipo, lá a internet também caía muito, não tinha acesso com carro, então, assim, realmente eu comecei a dar uma desacelerada, porque eu sempre fui muito acelerada, você sabe, né? Foi uma desacelerada quase que obrigatória. E aí quando eu fui pra Caraíva tirar as férias, era a época do meu aniversário, e eu peguei, e eu precisava de passar um tempo sem beber pra poder fazer essa cerimônia de ayahuasca. Eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, como que eu vou passar meu aniversário sem beber? Primeira coisa que passou na minha cabeça, assim, como que eu vou comemorar, como que eu vou celebrar sem beber. Só que eu tava numa missão, assim, porque foi um chamado, assim, eu não tinha intenção de tomar, eu acho, mas eu cheguei lá, eu falei, gente, foi algo assim, né, maior, assim, eu falei, gente, tá bom, ok. Fiquei meu aniversário sem beber, foi o aniversário mais lindo que eu já fiz, assim, foi meu aniversário de 28 anos, vieram várias pessoas, vários amigos, a gente fez uma fogueira, assim, foi muito lindo, e no dia seguinte foi a primeira vez, né, que eu tomei, né, que eu tomei medicina, e depois disso eu passei 1 ano e 8 meses sem beber. E depois disso, assim, eu sempre tive uma questão muito sensível, assim, com a bebida, né, eu comecei a beber muito cedo, nunca tive uma educação em casa a respeito de bebida. Eu acho que na nossa geração, praticamente como um todo, tipo, sim, assim, as nossas festas de 15 anos, eu fui a uma festa de 15 anos, tem uns 2 anos atrás, a bebida é muito mais controlada para a turma menor de idade, sim. O povo dos anos 90, assim, somos sobreviventes. Sim, somos sobreviventes. Sim. E eu que diga, né? Tipo assim, eu falo, nossa, eu tenho missão muito importante nessa terra, porque eu só tô aqui até hoje, assim, ó. É muito engraçado, é um parênteses que eu acho até legal pra turma mais nova que tá entrando aqui no Hub, que tem uma diferença de até 5 anos pra mais da gente. A nossa geração foi uma geração que cresceu junto com a internet. A internet entrou na nossa vida, a gente era adolescente, então a gente não tinha a mesma fonte de informação que vocês têm. Então acaba que a nossa adolescência a gente ou aprendia no colégio com os nossos pais ou com os nossos amigos, ou nas novelas, que a gente via bebida em novela, você via gente bêbada em novela, você via caso de beber e dirigir, ter acidente de carro no jornal. Não era assim, você pesquisava no Google, você não conseguia essas informações, sim, com essa velocidade. Sim. Até mesmo as notícias muito grandes, assim, demorava umas 6 horas para ir online. Sim. Assim, acontecia uma coisa, um acidente de madrugada, a gente ficava sabendo que esse acidente aconteceu tipo 10 horas da manhã. Hoje você sabe de imediato. De imediato. Então, a nossa geração foi uma geração que foi muito beneficiada e prejudicada pela essa falta de excesso de informação. Sim. Beneficiada porque eu acho que a gente curtiu o outdoor mais do que a galera de hoje, e eu acho que isso reflete muito no nosso comportamento, da gente ter uma facilidade de se encontrar no outdoor, encontrar nesses movimentos mais que eu posso dizer mais internos, menos invasivos de tecnologia, ter essa facilidade inclusive de cortar a tecnologia por um tempo da gente. Sim. A gente tem menos dependência do que a geração nova, mas ao mesmo tempo a gente cresceu muito ignorante, tendo que aprender no susto.
A gente tendo que aprender no SUS e aprendendo fazendo, né? Então, assim, acho que muitas coisas na minha vida poderiam ter sido evitadas, né? Mas é isso, assim, eu falo assim que eu não me arrependo de nada. E assim, nossa, fiz muitas coisas, mas é isso. Exatamente, se eu tô aqui hoje, foi exatamente por tudo isso que aconteceu comigo. Então, a bebida sempre teve um lugar muito central na minha vida, né? Tem toda uma questão também familiar, ancestral, assim, né? De dependência de álcool. E eu entendi que eu tinha uma dependência de álcool. Eu realmente tinha, e eu comecei a entender por quê. Eu nunca tinha conscientemente escolhido ficar sem beber. E eu falo assim, que é num lugar, tipo, até quando eu tinha que tomar remédio, era tipo, ai meu Deus do céu, passar 7 dias sem tomar remédio. Nossa, como é que eu vou na balada essa semana sem poder tomar remédio, sem poder tomar bebida por causa de um remédio de antibiótico? E aí era assim, não, mas vamos lá, vou nesse bar, não, mas eu vou tomar só um copinho, beleza, é só um copinho, mas nunca era algo tipo assim, não, hoje eu não quero. Então, pra mim, né, então assim, ficar um tempo sem beber, comemorar meu aniversário sem beber, já foi algo assim. Só que depois da cerimônia, né, que foi, assim, realmente foi um divisor de águas, assim, realmente, aí seria pra outro talk, mas depois da cerimônia, muita coisa começou a mudar na minha cabeça. E eu falei, bom, já tô uma semana sem beber, vou ficar um pouquinho mais. Vou ficar um pouco mais, isso durou 1 ano e 8 meses. E era todo dia escolhendo não beber. E nisso eu também já tinha parado de fumar, já tinha uns 6 meses, porque eu também comecei a fumar cigarro muito cedo, muito cedo. Então, foi todo um processo de detox. Assim. E nesse caminho, eu digo que assim, nesses 28 anos, eu já vinha num processo de tirar partes minhas, né? Porque esse ano tinha começado eu tinha um mochilão com 27 quilos de roupa que foram roubados lá em Floripa. Agora você pergunta, por que eu tava com 27 quilos de roupa em Floripa? Ok, foi roubado todas as roupas que eu mais gostava, toda a minha maquiagem, praticamente tudo. E aí, quem é você sem suas roupas? E aí eu parei de fumar 3 meses depois, que era minha personagem, né? Porque era isso, era copo, cigarrinho e isqueiro. Não tira nada da minha mão, senão eu fico doida. Parei de fumar. Quem sou eu sem o cigarro? Aí, 3 meses depois, parei de beber. Quem sou eu sem a bebida? E aí foram muitas transformações, porque chegou no ponto de quem sou eu sem o trabalho? Porque eu tava fazendo terapia nessa época, né? E aí eu comecei a entender que, tipo, várias coisas não estavam mais fazendo sentido pra mim. Porque, assim, se eu não tava bebendo, por que eu tava trabalhando como gerente de vendas, vendendo rios de cerveja? A bebida não faz sentido pra mim, mas eu tô trabalhando vendendo bebida alcoólica. Qual que é o sentido disso? Mas aí são as histórias. E eu falo que assim, a minha virada de chave foi quando eu parei de contar a mentirinha. E não é mentira pros outros, não. É mentirinha pra mim. Porque eu sinto que a pior mentira que a gente conta é a mentira que a gente conta pra gente. É tipo, não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, era isso. Tipo, tinham dias que eram muito bons no trabalho também, porque era isso. Só que não, tá tudo bem, dá pra ficar. E dentro não dá pra ficar. Só que muitas vezes, né, assim, a gente vai contando narrativas, a gente vai contando histórias pra gente pra ficar num lugar com medo do e se eu sair daqui? Porque é isso, né, o desconhecido é tipo assim, é um vazio. E esse é um grande medo dos empreendedores, né? Eu falo que a virada de chave, principalmente das pessoas que estão aqui, é aquela. Agora eu vou largar minha segurança para arriscar no meu sonho. Porque muito do empreendedorismo é atrelado ao sonho. Ou atrelado a alguma coisa que você acredita. Muitas vezes você está empreendendo em alguma coisa que nunca foi seu sonho. Ou tipo, você viu uma oportunidade de empreendedorismo. Mas ok, vou largar minha segurança para arriscar em algo que eu acredito. E foi exatamente isso que você fez, né? E foi exatamente isso, assim. Só que foi um processo que demorou mais ou menos um pouco mais de 1 ano. E quando eu tava na terapia, eu lembro que essa conversa foi muito interessante. Porque eu conversando com o Brito, eu falando que eu não tava me sentindo muito bem, que eu não sabia o que eu queria fazer. Mas ele falou assim, tá, vamos lá, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ser CEO. Ele, tá, ok. Então me fala, por que você quer ser CEO? E eu fui, né, listando todas as razões. Bom, eu quero ser liderança, eu quero ter um poder de influência positiva na vida das pessoas, eu quero ter um cargo que me permita ter um espaço para que eu influencie também e que eu, tipo, desenvolva pessoas, né? Eu fui listando várias razões pela qual eu queria ser CEO.
E ele falou assim, e o que você não abre hoje, o que você não abriria mão? Eu falei assim, eu não abriria mão de viajar, de ter tempo com a minha família. Eu fui falando as coisas, ele falou assim, Ju, o cargo que você tá hoje, você compreende que você faz já exatamente tudo isso que você queria fazer como você era CEO? Eu, sim. Se você só não tem cargo de CEO, mas as razões por trás de você querer estar lá, você já está fazendo isso. E nos empregos antigos que você fez, você não já estava fazendo isso? Eu falo, sim. Ele virou assim, agora, tudo que você não quer abrir mão, pensa no CEO da Heineken hoje ou de qualquer outra empresa, você acha que ele vai poder fazer isso? Aí eu, puta, não. E aí eu já comecei a entender, falei, bom, tá, ferrou. Né, já não é isso. E aí eu comecei a rever o que era a minha definição de sucesso. E aí isso foi uma virada de chave, porque eu comecei a entender que eu queria chegar nesse lugar pra provar que eu chegava lá. Né, para ter a medalhinha, né? Ai, gente, sou a primeira mulher CEO de uma grande empresa. E pra quem que eu quero provar? Aí já entra também os meus estudos, que pra mim tá tudo na criança, né? Que você falou também, né? De que as crianças da gente aí que nascem nos anos 90, toda essa também relação com os pais. Eu sei que hoje, eu sei que eles fizeram o que eles podiam, mas assim, não tem como. E por mais que eu tenha uma relação muito boa com os meus pais, não tem como você crescer sem ter algum trauma, né? Não, sim, e até mesmo um estudo que existe dentro do marketing, as gerações são reflexos de como a gente foi criado. Por exemplo, nossos pais foram criados de forma muito rígida, de forma muito, vamos dizer, carrasca. Nossos pais são reflexos de formas carrascas que eles foram criados. A gente brinca, né, que filho se cria, avô mima. E realmente, nossos pais são reflexos dessas gerações. Nossos pais foram extremamente pressionados, extremamente criticados, extremamente postos dentro de uma caixinha, tinha uma forma de portar, até mesmo tinha aquela coisa da elite, dos estados e etc. Era uma criação completamente diferente. Já nossos pais falaram assim, ok, tanto é que a nossa geração foi a primeira geração que parou de apanhar dos pais. Ainda tinha coleguinhas que às vezes apanhava, tinha um ou outro que nunca tinha apanhado e tudo, mas a nossa geração foi a geração da campanha da Xuxa, que era uma mãozinha assim com cortinho, que era proibido bater em criança. A gente é dessa geração que estava quebrando aquele viés da rigidez. Sim. Aquele viés de que para educar você precisa ser violento. Sim. Que você precisa ser agressivo. E a nossa geração que está começando a ter os filhos agora, que estão tendo a geração alfa, que é a depois da Z, já é uma geração que conversa com os filhos, ensina para os filhos o que é emoção. Você sabia identificar o que era medo, o que era carência, o que era tristeza com 10 anos de idade? Sim. Hoje as crianças de 3 anos de idade voltam da escola. Mamãe, estou triste porque fulano falou isso comigo. Mamãe, estou com ciúmes do meu irmão. Hoje as crianças falam isso. Eu nem sabia o que era ciúmes. Eu confundia ciúmes com inveja até meus 16 anos, se bobear. Tipo assim, é outra geração e isso é muito legal, porque é uma transformação. E a gente aprende muito isso. A gente fala assim, tá, eu quero parar de servir os outros. O que eu quero? E aí foi quando eu falei assim, na minha casa foi muito engraçado. Meu irmão é advogado, carreira tradicional, CLT, trabalha para uma grande empresa. E eu falei, não, vou ser publicitária. Eu lembro do meu pai no caminho do carro, eu indo para fazer o vestibular, e ele chegou assim, tem certeza que você não quer fazer engenharia? Absoluta! Isso é uma coisa que eu tenho certeza que eu não quero fazer. Eu falei assim, pai, mamãe, eu sei fazer 2 vezes 2. Mentira, sei sim, mas eu sou muito quanto quer. É aquele negócio, foi aquela hora que a gente pôde escolher a nossa carreira. E a gente vê que mesmo assim nós fomos vítimas da carreira tradicional. Você tava lá, na sua carreira tradicional, naquele sonho, carregar a medalhinha. E aí falou assim, pô, não quero mais essa medalhinha. Mas sabe o que eu gosto, assim, de trazer? De não nesse lugar de vítima, porque, assim, eu sou muito grata, mesmo, assim, por esse caminho da Heineken, por eles terem me dado essa oportunidade. Sim, te deu uma base absurda. Exatamente. Uma base absurda Mas de gestão de pessoas, de gestão de empresa, de projeto, de construção de tudo, de marketing, né? De tudo. O trainee é incrível. Eu acho que, assim, que quase todo mundo deveria fazer um trainee, independente de ser isso que você quer seguir. O trainee é muito bom pra você construir uma base de administração de empresa. Total. Só que, assim, ainda bem que eu tava fazendo terapia, porque se eu não tivesse fazendo terapia, assim, realmente era surto.
assim. Porque foi nesse processo que eu comecei a entender que não era esse lugar que eu gostaria de estar. Os meus amigos, né, próximos já não estavam mais tão próximos, porque eu tava querendo fazer outras coisas, né? Eu tava sempre em todas as baladas, tipo assim, chapando, curtindo, só que aí eu falei, mano, mas eu não quero estar mais nesse lugar. Então assim, quem sou eu sem todas aquelas roupas? Quem sou eu sem os meus rolês? Quem sou eu sem o cigarro? Quem sou eu sem a bebida? Agora, quem sou eu sem meu trabalho? Se a minha vida inteira eu me desenvolvi, eu me moldei pro meu trabalho, quando tira o trabalho, o que sobra? E eu sinto que é por isso, né, assim, que muitas pessoas hoje também estão nessa coisa do burnout, coisa porque é isso, você meio que se perde na sua personalidade do que é você, o que é seu trabalho, e aí dessa sensação de vazio profundo. E quando eu quebrei, né, esse lugar do o que é sucesso pra mim, eu falei, opa, pera. Sucesso não é mais a medalhinha, porque eu tô tentando isso pra outra pessoa e não pra mim. A que custo eu vou chegar nesse lugar? Mas assim, foi um longo processo até eu ter coragem. E nesse meio do caminho, assim, eu comecei a morar numa casa coletiva lá em Brasília, e aí eu fiquei 1 ano trabalhando na Heineken, gestora de venda sem casa. Eu decidi não ter casa, porque eu não sabia onde que eu queria morar, e nesse processo, só que assim, eu literalmente não tinha casa fora nem dentro. Eu digo assim, que eu passei 26 anos da minha vida construindo minha casa, aí ali nos 26, 27 anos eu entrei dentro da casa e falei, o que é isso aí? Me reconheceu. A janela pequena demais, os móveis, descobri uns quartos, umas coisas, eu falei. E aí foi nesse período que eu quebrei a minha casa, destruí, coloquei minha casa no chão. Só que o problema não é você quebrar a casa, você pode implodir uma casa, pode queimar uma casa. Pra mim foi um processo bem rápido, mas o processo mais desafiador de você construir uma casa de novo é limpar o terreno. Porque eu não vou jogar tudo fora. Né, meus 26, 27 anos de experiência, eu não vou jogar tudo fora, mas eu no meio daqueles escombros, eu falei, tá, mas o que eu faço com isso, né? Então, assim, foi todo esse processo de entender o que eu queria deixar e o que eu queria ficar. Então, me preparei, eu acho que uma coisa muito importante, né, pra quem também, né, quer mudar, é se preparar também financeiramente. Eu me preparei financeiramente pra poder fazer essa transição também da Heineken, mas compreendendo que, assim, saiba o quanto é suficiente, porque a gente, mais uma vez, a gente vai contando as historinhas, as narrativas, não, só mais 5 mil, mais 10 mil, mais 20 mil quando chegar no fim do ano, e aí quando você vê, você já tá 2, 3, 4 anos nesse processo e nunca realmente saindo. E eu sinto que uma outra virada de chave pra mim foi compreender que eu tô ficando velha. Assim, beleza, tô com 32 anos, mas assim, eu não tô ficando mais nova. A vida tá passando. E quando eu compreendi, quando eu tive essa compreensão de falar, mano, eu vou morrer. Todos vamos, né? Mas de falar que a minha virada de chave, assim, eu lembro que quando eu realmente tomei a decisão de falar, foi algum dia, alguém virou pra mim e perguntou assim, se você morresse amanhã, você ia morrer feliz? Eu já tinha escutado várias vezes, sempre foi um sim, eu sempre adorava a segunda-feira, mas eu lembro, velho, que uma pessoa me perguntou isso e eu falei, não. E aquilo me tomou num lugar que eu falei, caraca, velho, se eu morrer amanhã, eu não vou estar feliz. E eu falei, velho, então tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar. Então, assim, quase cheguei no burnout. Eu realmente, assim, eu só fiquei mais tempo na Heineken porque eu tinha um gestor e um diretor incríveis, mas teve uma hora que eu falei, realmente não dá mais. Então, saí da Heineken em 2022, e assim, com muito medo, né? Tipo, tá, e agora, o que eu vou fazer? Porque eu não conhecia a Júlia fora da empresa. Desde os meus... Na verdade, assim, eu sempre trabalhei desde os 15 anos, que eu trabalhava no bar das minhas tias, trabalhava em loja, sempre que dava, mas assim, desde os 18 anos, eu sempre prezei pela minha independência. Comecei a trabalhar na farm, comprei meu carro, trabalhando em loja, fazendo meu dinheiro. Então, assim, eu nunca tinha ficado sem trabalhar. Então, assim, o processo de detox, né, da empresa, assim, é muito forte, né? Então, eu saí da Heineken e falei, gente, e agora? Eu não sei quem que eu sou. E eu lembro do Brits, que é o meu terapeuta, me falando uma coisa assim, porque eu tava pra sair, eu tava com muito medo. Eu falei, não, mas eu posso sair, mas eu quero sair bem com todo mundo pra talvez voltar e tal. Ele falou assim, Júlia, queima todos os barcos. Ele queima todos os barcos. E ele falou assim, se você tá indo pra uma ilha deserta e você não queimar o seu barco, na primeira chuva você vai voltar. Então, assim, queima seu barco. Eu falei, nossa. Porque é isso, né? Se você sai ainda querendo, sabe, vai.
sabe? Assim, eu falei, nossa, tá, agora eu não sei o que eu faço. Então, assim, foi um tempo também de detox. E nesse meio tempo, eu comecei a me descobrir, me reconectar com a arte. A gente se conheceu, né, na Maria Arte Ofício. A gente se conheceu por causa da arte. Por causa da arte. E eu passei anos desconectada da arte, achando que a arte... Minha família tem um histórico, né, de artista. Todo mundo é artista. Eu achava que a arte estava nele, naquele, nunca em mim, sabe? Então eu comecei a reconectar com a arte, voltei a cantar, voltei a fazer percussão. Você sabe, né, também anos fazendo percussão. Tinha parado com absolutamente tudo relacionado à arte. Porque eu achava que a arte estava fora. Então, nesse meio tempo, morando nessa casa, né, colaborativa, que a gente recebia muitas pessoas e tal, eu comecei a me aproximar mais da arte. E aí, nesse processo, eu fui pra Amazônia. Eu passei 2 meses, comprei sua passagem de ida também, fui pra Amazônia. Voltei com uma cachorra de lá. Eu lembro da cachorra. A Camã. E voltei da Amazônia. E aí, depois disso, eu ainda fui pra Califórnia. Morei ainda 5 meses na Califórnia com meu ex-companheiro. Então, assim, foi quase uns 7 anos, uns 7 meses sabáticos, assim. E quando eu voltei pro Brasil, eu tava tão cansada já, porque eu realmente não tava me descansando, não tava me permitindo entender o que eu queria fazer. E aí eu falei assim, nossa, chega, vou me dar 1 mês de férias, eu não quero saber do que eu vou ficar 1 mês na Bahia. E nesse meio tempo, eu acabei desenvolvendo várias coisas que eu ia fazer, porque eu comecei a trabalhar com produção de evento de festa sem ser de bebida alcoólica. Conheci a Carol Cor, que ela é criadora do Eleva, que faz eventos, né, sem bebida alcoólica, com cacau, com DJs famosos, e ela me chamou para ajudar a produzir, para cuidar de toda a parte da produção. E aí foi o meu primeiro trabalho, assim mesmo, que eu falei, nossa, depois da Heineken. Então eu comecei a ir mais para esses caminhos, né, desses eventos sem bebida alcoólica, entendendo que, nossa, gente, peraí, existe um mundo... Peraí, só um parênteses, porque eu fiquei 8 meses na Heineken sem beber. Eu estava trabalhando na Heineken, eu parei de beber enquanto eu estava trabalhando lá, sabe? Então, assim, quando eu entrei na Heineken, eu lembro que eu sempre falava assim, não, eu nunca vou entrar numa empresa de tabaco, porque, né, tabaco mata pessoas, mesmo eu fumando, mas eu falava, não, é tranquilo trabalhar numa empresa de bebida alcoólica. Então, assim, eu sinto que essa virada de chave, assim, né, para pessoas que querem, tipo, olhar qual história você está se contando, qual narrativa você está se contando para se manter num trabalho que você já não quer, ou se manter num relacionamento que não quer. Porque quando a gente realmente olha para isso, porque eu digo que esse processo todo foi muito difícil, porque eu precisei de olhar todas as minhas sombras, assim, sabe? Olhar, tipo assim, mano, por que eu tô aqui? Por que eu insisto aqui? Quem que eu quero buscar aprovação? Por que eu não saio? Qual que é meu medo? Porque eu falo assim, gente, passei minha vida inteira ralando, fazendo galera, dando dinheiro pra todo mundo, menos pra mim. E eu acho que talvez, né, você pode se identificar com isso. Por que eu te faço uma pergunta, por que você faz os corres pra tanta gente e você não faz pra você? Por que a gente acha que pra todo mundo é possível fazer, mas pra gente não? Quando eu saí da Heineken, eu falei assim, gente, não se constrói uma casa em um dia, né, que eu te falei, eu gosto muito de metáforas, né, assim, trazer que quando eu tava ainda no meu processo de limpar o terreno, eu falei, quando me dava ansiedade, eu falei, meu Deus, ainda não tô fazendo dinheiro, e assim, eu saí da Heineken ganhando muita grana, com um plano de carreira, isso que eu falei, velho, a custo de quê? Eu vou adoecer. E aí eu falei assim, eu quero escolher o tipo de problema que eu tenho, não é que hoje eu sei, eu quero, não, só que assim, burnout é um problema que eu não quero ter, eu me recuso a ter. Entendeu? Assim, aí tem vários outros problemas também. Muitos problemas. Que não pode ter problema. O que não pode ter problema. Mas burnout eu não vou ter, né? Esse tipo de coisa eu não vou ter. Então, no início desse ano, no início de 2022, eu comecei a trabalhar mais com eventos buscados mais sustentabilidade, né? Comecei a ajudar na produção de eventos, porque eu gosto muito de organizar, de processos, né? De como que eu posso melhorar esse processo aqui. Eu faço isso, tipo assim, brincando, tipo assim, diariamente. Então, assim, eu gosto de trazer isso pra área de trabalho, assim, também. Quando eu voltei da Bahia, eu também me juntei com a Paloma, que era uma amiga que eu conheci na última viagem que eu fiz antes de eu sair de férias da Heineken, e aí a gente se encontrou, chamei ela pra poder morar comigo, passar um tempo nessa casa que eu morava em Brasília, e a gente tinha um sonho que a gente falou que a gente queria colorir o planeta, né? A Paloma trouxe muito a arte de volta pra minha vida, e a gente fala que assim, gente, a gente precisa de lembrar as pessoas a brincarem, né? Porque quantas vezes a gente fica tão sério
que a gente esquece de, tipo assim, velho, relaxa, respira, brinca um pouco. Brincar também é coisa séria. E aí a gente falou assim, velho, como que a gente pode fazer isso? E ela tava indo pra Europa, eu nunca tinha ido pra Europa, ela falou, vamos comigo? Eu falei, olha, até vou, mas eu preciso de ter alguma coisa organizada, porque eu não vou só, tipo, na loucura, não. E aí a gente criou um retiro. A gente criou um retiro de 4 dias, ela tava indo pra Suíça, a gente falou, bom, nós vamos fazer esse retiro, como que a gente vai chamar? Aí ela foi e falou, Children of the Universe, né, crianças do universo. Aí na hora que ela falou assim, nossa, ser crianças do universo, tipo assim, ela falou assim, mano, a gente precisa de lembrar as pessoas que a nossa criança tá viva dentro da gente, lembrar que todos somos crianças, que todos somos filhos, que a gente tá junto aqui, é de uma mesma família nesse universo, dessa reconexão com a autenticidade. E eu falei, nossa, faz muito sentido, né? E aí a gente criou esse retiro, que no fim das contas não deu certo, porque as pessoas que iam ajudar a gente a fazer esse retiro lá, tá só problema, né? Ah, não, mas por que isso? E assim, na minha cabeça, eu trabalho com um negócio que é assim, no problems, just solutions. Se eu começo a entrar em, tipo assim, velho, problema, tipo assim, mano, a gente já tem problema demais, a gente já sabe todos os problemas que tem no mundo, que tem várias coisas. Não me apresenta o problema, me apresenta a solução. Porque é isso, sabe? Se for pra gente ficar discorrendo sobre o mesmo problema, entra nessa coisa de resposta pronta. Eu não quero resposta pronta, mano. Eu quero, tipo, e aí? Eu quero melhores perguntas. Eu quero melhores perguntas pra aprender a entender como que eu vou solucionar isso daqui. E aí, no fim das contas, a gente entrou em contato com um festival. Isso tudo assim, eu falei, nossa, vou pesquisar. Fui tudo pesquisando, entrei em contato com um festival na Suíça. E eu falei, nossa, eu tenho um projeto de artes que eu quero apresentar pra vocês. Nem sabia se eles iam responder. Eles, nossa, sim, como que vocês encontraram a gente? Aí ele, não, me manda seu projeto. Aí eu falei, Paloma, a gente precisa de criar um projeto. A gente precisa de criar um portfólio. E aí a gente criou o projeto, né, que acabou tendo o nome de Children of the Universe. A gente foi pra lá, fomos assim, com eles, gente, hotel, tipo, tudo pago, assim, num lugar, num castelo maravilhoso lá na Suíça. E o nosso retiro, que a gente deixou ali no cantinho, depois a gente entrou em uma amiga que trabalhava na Romênia, que eu conheci pelo evento que eu tinha trabalhado de bebida alcoólica, que eu te falei, né, da Eleva. A gente postou falando que a gente estava indo pra Europa, e ela falou assim, nossa, eu moro na Romênia, e eu acho que seria muito legal a gente fazer algo aqui. E aí a gente mostrou o retiro pra ela, e aí a gente acabou fazendo esse retiro na Romênia. Que legal, gente. Então, assim, o que isso me ensinou muito também é que, tipo, muitas vezes a gente acha que a coisa tá errada, né? Mas às vezes só não é o tempo dela. Falta o impulso dela, né? Eu te falo assim, é muito engraçado, porque você me conhece, eu já empreendi 550 vezes. É impressionante, quando a coisa é pra dar certo, as coisas vão se encaixando. As pessoas que você conheceu durante a vida, você acha lugar pra elas dentro da sua vida atual. Muito engraçado que você trouxe aí pessoas que você fez conexão na Heineken, pessoas que você fez conexão em viagem. Por isso que a gente fala da importância do networking, que é um nome metido para conversar com as pessoas, conhecer as pessoas, entender como você pode influenciar na vida dessas pessoas e elas influenciarem na sua. Que é uma coisa que eu defendo muito, que eu falo do networking, que, assim, se você faz networking só com a intenção de ganhar, você nunca vai fazer um networking efetivo. Você tem que falar assim, ok, que eu vou ser útil para essa pessoa e como que essa pessoa vai ser útil para mim? Nesse momento essa pessoa não vai ser útil para nada para mim. Hoje, por exemplo, conheci uma pessoa que a área dela tem nada a ver com o que eu faço. Cara, faça amizade. Você não sabe o dia de amanhã e talvez o dia de amanhã ela pode ser extremamente útil para você. Ou ela pode se transformar num excepcional mentor. Isso também acontece demais. Então, assim, aquela brincadeira, né? O mundo dá voltas é muito real. Capota, né? O mundo não dá volta, ele capota, né? Assim, eu e a Júlia, a gente teve momentos que a gente esteve extremamente próxima, teve momentos que a gente se afastou por causa da vida mesmo. A gente, graças a Deus, a gente nunca teve uma briga, né? Eu tava pensando isso antes de vir pra cá, falei assim, gente, eu e a Júlia, a gente cresceu junto, a gente nunca brigou. Eu não lembro, tipo assim, nem por homem, que a gente foi as adolescências junta, né? Quem nunca brigou por homem tá mentindo. Nem por homem a gente nunca brigou. A gente tava sempre namorando, Bruno. Então,
Então, tipo assim, a gente nunca teve um desentendimento. Assim, é muito engraçado. Eu acho que só teve fases que, tipo assim, a Juju tá numa vibe diferente da minha, ou a Bruna tá numa vibe diferente da sua. Mas assim, aniversário era sagrado. A gente sempre se encontrava, a gente sempre tinha esse contato. E é muito legal, porque eu tô aqui hoje trazendo a Júlia, que tem uma carreira completamente diferente da minha, só que tem um objetivo muito parecido com o meu, que são conectar pessoas. Sim. Só que eu conecto de uma forma diferente da sua. Sim. Só que no final o objetivo é o mesmo, conectar pessoas, trazer as pessoas, trazer a importância de conectar as pessoas com conteúdos que vão ajudar elas a sair da inércia. Sim. E você fez isso de uma forma muito legal com o Children of the Universe. Também teve o projeto Segundas Intenções. Sim, sim, foi um projeto que vem em paralelo com o Children of the Universe. Foi mais ou menos na mesma época, porque eu comecei, os Segundas Intenções da minha newsletter, que eu comecei vai fazer também uns 3 anos. E eu lembro que minha prima virou e falou, sempre tem as pessoas, né, que dão uma mensagem assim, aí eu sei, não quero. Olha, uma coisa que assim, muitas vezes a gente pede pro universo, aí a gente recebe, aí você fala assim, quero paciência. Você acha o quê? Que Deus vai vir com uma varinha mágica e vai falar, paciência. Não. Deus vai te colocar em situações para testar a sua paciência. Eles falam, nossa, mas por que isso tá acontecendo comigo? Porque é exatamente o que você pediu. Mas nem sempre a gente recebe o que a gente quer. Mas muitas vezes a gente recebe o que a gente precisa. Né? Então, assim, eu sempre busco entender o aprendizado das coisas. E eu acho que a diferença entre uma positividade tóxica, né, que tá tudo bem, e tipo, a vida, né, e em compreender qual que é o aprendizado disso, é assim, hoje eu sinto que eu sei o que é felicidade real. E não é que antes eu não sabia, não era pra aquela Júlia daquela época, sim. Eu entendia o que era aquilo, né? Aquilo era felicidade pra mim. Mas hoje eu sinto que eu consigo saborear melhor o que é a felicidade, porque proporcionalmente eu consigo ser triste na mesma medida. Eu consigo sentir minha raiva na mesma medida. Porque antes eu queria fingir que não estava acontecendo. Era tipo, tô meio estressada aqui. Não, vamos sair, vamos, vamos lá. Aí bota na caixinha, bota a máscara. No outro dia você tá o quê? Podre. Aí você... não, vamos lá. Então assim, eu sinto que hoje eu me sinto uma pessoa muito mais feliz, mas ao mesmo tempo eu me sinto também muito mais triste. Quando eu entro na tristeza, é tipo assim, nossa, eu entro nesse lugar, mas eu não fico. A diferença tá nisso, assim, eu não quero ficar nesse lugar, né? Porque muitas coisas nesse caminho, assim, né, aconteceram completamente inesperadas, porque, por exemplo, quando eu fui pra Europa com a Paloma, várias coisas saíram inesperadas. Eu terminei essa viagem, né? Eu viajei em maio, eu terminei a viagem, voltando às pressas pro Brasil, porque eu tava em Israel. E eu tinha deixado, né, todas as minhas coisas lá, tinha comprado todo o meu dinheiro da viagem, minhas roupas, tinha comprado cacau, tudo tava lá. E eu fui passar 2 dias, fui passar uma semana no Egito, né? Fui lá conhecer, aproveitando que eu tava lá. E 2 dias depois que eu tava lá no Egito, levei uma mochila. E 2 dias depois que eu tava lá, foi quando o Hamas atacou Israel. E todas as minhas coisas estavam lá em Israel. Todo o meu dinheiro, toda a minha roupa, tudo. Mas eu falei, mano, eu não vou correr. Eu tava só com uma mochila. Mais uma vez, né? De novo, quem sou eu sem todas as... Como que eu vou pra lá? Será que eu devo ir pra lá? E eu falei, não, né? Minha segurança em primeiro lugar. Então, assim, voltei pro Brasil, deixei tudo meu lá. Mas eu trouxe muita coisa, né? E aí eu falo assim, pra quem, né, pra quem tá nesse processo de transição, que tá com medo do desconhecido, o que você pensa que pode ser ruim, realmente, pode ser até pior. Mas a sua mente não consegue compreender o que pode ser melhor. Porque a gente tem uma noção, né, com base aí dos horrores, das coisas que a gente veio no mundo, a gente tem a tendência a compreender o que pode sair errado, sabe? Então, vai entrando nesse lugar. Mas o que é melhor é muito melhor. Sabe, assim, eu falo que realmente, assim, foram processos muito difíceis, assim, depois que eu saí, né, da Heineken e tal, mas assim, poxa, já é o 3º ano, esse ano foi o 3º ano que eu fui na Europa, né, esse primeiro ano foi muito difícil, porque eu cheguei lá já achando assim, nossa, eu vou fazer dinheiro, vou! Assim, não é tão fácil assim. E aí a vida veio tipo, opa, pera lá, então, querida, vai devagar, Juliana, vai devagar. E aí eu voltei às pressas, né, pro Brasil. Aí foi no ano passado eu falei, nossa, será que eu vou? Fiquei morrendo de medo se eu ia ou não. E falei, vou tentar mais uma vez. E foi melhor.
foi melhor, mas assim, ainda, né, os desafios de viagem e tudo mais. E não tem como romantizar, não tem como romantizar o nomadismo, sabe? Assim, porque é uma coisa que, tipo, é massa, você conhece muita gente, mas, velho, você tá sempre lá, sabe? Desafia todos os dias, né? Todos os dias, né? E assim, também precisando de ver questão de dinheiro, mas é engraçado assim que nunca me faltou nada, sabe? Nessas viagens também, as histórias que eu conheci, as pessoas assim, sempre oferecendo lugares pra ficar. Então assim, eu entendi que dava pra fazer, e eu sempre pensei, né, em viajar pra Europa e tal, mas nunca pensei em viajar desse jeito. Eu falo assim, gente, nem nos meus sonhos eu imaginaria que dá pra fazer isso que eu tô fazendo. Porque é isso, a nossa mente ela não consegue ter a compreensão do que pode ser, né? E nesse caminho todo, a escrita me salvou. Foi quando eu comecei o Segundas Intenções, né? Que foi logo antes de eu ir pra Europa a primeira vez. E eu já tinha começado a escrever, mais ou menos 1 ano e meio antes, quando eu comecei a fazer terapia, quando eu tava na Heineken. O meu terapeuta falou assim, Ju, por que você não escreve? E eu sempre quis escrever, mas eu nunca conseguia escrever. Eu falava, não, mas eu não consigo ter consistência. Ele falou, velho, 10 minutinhos. Eu falei, mas tem dia que eu quero escrever 3 horas, tem dia que eu não quero escrever. Ele falou assim, o dia que você não quiser escrever, escreve 10 minutinhos. Aí eu falei, não, 10 minutinhos não dá pra escrever nada. Ele, tenta. Aí eu, tá. As histórias, né, que a gente vai contando. Aí, o dia que eu não queria escrever, pegava na frente do caderno. E eu não queria escrever por quê? Porque na hora que você escreve, velho, é a hora que você para. Você tá disposto a parar? Você tá disposto a ficar ali no espelho, porque a escrita é um espelho. O que você tá sentindo agora? O que você tá, né? O que você quer colocar pra fora? Só que, muitas vezes, é muito mais fácil não colocar pra fora. Sim. E aí, a gente vai colocando pra dentro, né? A gente vai colocando pra dentro em várias outras substâncias, em vários outros jeitos, né? Assim, coisas que, tipo, cara, a gente não aguenta mais. E aí é burnout, né? E aí, assim, é estado de, tipo assim, de doenças mesmo. Doenças físicas, doenças psicossomáticas. Porque você não coloca pra fora, então você vai realmente internalizando tudo, né? Então, assim, comecei nesse processo de escrita e eu falei, eu quero compartilhar isso daqui. E aí minha prima falou comigo assim, por que você não faz uma newsletter? Eu não. Pô, já tô tendo dificuldade para escrever. Eu falei, não, newsletter, não quero vender nada. Ela falou assim, velho, mas você não precisa de vender nada. Você tá sempre escrevendo no Instagram, você não vai ter limite de caractere. Eu, não. Aí ela comprou uma aula pra mim de newsletter. Ela falou, velho, você vai assistir. Aí fiquei 2 meses com o negócio lá, e teve um dia que eu falei, mano, eu preciso de ver isso, né? Tipo assim, minha prima comprou o negócio pra mim, né? Tipo assim, velho, eu sei que eu demorei umas 4 horas pra conseguir fazer a aula, porque tava tudo me distraindo. Eu falei, velho, eu vou ficar. Eu acabei a aula, era 2h30 da manhã. Na hora que eu acabei, eu olhei e falei, preciso fazer uma newsletter. E aí eu comecei a me perguntar, velho, qual que seria o nome? Tá, qual que seria? E aí parece que tudo começou a vir assim mesmo, sabe? Porque a minha intenção era trazer novas intenções para a vida das pessoas, inspirar as pessoas a compreenderem que a mudança é possível. E eu sinto que grande parte da minha missão é essa, assim, sabe? Eu passei por esses 2 mundos, né? O mundo corporativo e o mundo desse coletivo artístico tilelê, que eu não podia nem falar de dinheiro. E aí hoje eu tô né? Depois que eu saí desse lugar, eu precisei de entender o caminho no meio, porque não é nem aqui, nem aqui. Não é tipo assim, nossa, eu odeio bebida, porque senão você começa a entrar em extremos, sabe? Então assim, se eu não quero que ninguém me coloca numa caixinha, por que eu vou me colocar, sabe? Então assim, você é vegetariana? Eu não sou nada. Eu não sou nada porque eu tenho a minha carta eu posso sair a qualquer momento, de onde eu quiser. Sim. Se isso aqui não tá fazendo sentido pra mim, eu não sou mais obrigada, eu não quero me sentir mais obrigada a estar aqui. Então, eu criei o Segundas Intenções, né, com a intenção de que as pessoas passem a tratar com primeiras intenções coisas que elas estavam tratando como segundas intenções, né, que é a sua liberdade, que é a sua saúde, que é o seu emocional, que é a sua conexão com a espiritualidade, que é a sua conexão com a natureza. Então, assim, semanalmente eu escrevi o que tava me inspirando pra colocar, só que assim, foi uma maluquice, porque eu coloquei pra mim, foi assim, durante 1 ano, eu vou mandar toda segunda-feira. Velho, tinha dia que eu ficava até 4 horas da manhã, de domingo pra segunda, mas eu falei, eu vou fazer. Eu te admiro, porque eu recebia toda segunda. Assim que você abriu, eu posso não ser a pessoa que mantém um contato sempre, mas eu participo de tudo. Participa mesmo. Eu, assim, compro todos os produtos das minhas amigas que empreendem. Eu assino os newsletters de
todo mundo. É impressionante. Eu posso não estar conversando com você na época, mas eu tento te ajudar no seu trabalho. Eu sempre fui muito maravilhoso. Assim. E é lindo isso, Bu, porque assim, eu sinto que tem maneira da gente se manter conectada, que não precisa de... Porque realmente, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito difícil no WhatsApp, né? Assim, sim, eu te liguei. Tipo assim, é tipo, mano... Sabe? Porque é isso, eu tô sempre viajando, eu tô no meio do mato, mas assim, eu sinto que a gente vai encontrando outras maneiras de se conectar. E também compreendendo que tudo na vida é um ciclo, né? Assim, se você tem uma conexão diária com aquela pessoa e você se muda, não quer dizer que a amizade, se você precisa de encontrar uma maneira de estar sempre com essa pessoa, as coisas transformam, né? E eu sinto que grande parte, né, da minha conexão, do meu autoconhecimento, da minha espiritualidade, é realmente assim, só olhar pra natureza. É realmente compreender o tempo das coisas, sabe? Fazer as pazes com o fim, né? Fazer as pazes com a morte, porque é isso, tudo é um ciclo. Então, assim, uma relação morre, mas ela pode nascer de outro jeito, né? Então, assim, é entender, assim, por que que você quer continuar? Por que que você tá nesse lugar? E, assim, eu falo que quando a gente enxerga isso, é como ver uma pessoa pelada. Se você vê uma pessoa pelada, não tem como você desver. Você já viu a pessoa pelada, tá entendendo? Então, muitas vezes é mais confortável tá nesse lugar de, nossa, não quero olhar, não tô bem. E, mais uma vez, não tô fazendo, né, juiz de valor se é certo ou errado, mas realmente, às vezes, é muito melhor você não olhar para essas coisas suas, porque a partir do momento que você olha, se você não toma uma atitude sobre isso, você tá consciente que você não tá tomando uma atitude sobre isso. E se você não consegue ainda tomar uma atitude sobre isso, ok, mas tá lá na sua cabeça. Agora, se você nem olha, tá lá no inconsciente. Você tá fazendo outras coisas. Às vezes você nem sabe que é de algo, né, assim... Então eu falo que assim, quando eu comecei nesse processo, eu comecei a enxergar. Quando eu parei de contar essas mentiras pra mim, que eu contava pra mim, eu comecei a olhar e falei, nossa, né? E não tem mais como não tem como mais eu fingir que eu não tô vendo, sabe? E aí eu digo que assim, hoje eu fiz as pazes com as minhas sombrinhas, né? E duvide de quem fale aí, né? Quem tá nesse meio de espiritualidade, porque eu sou um ser de luz. Pra mim, a espiritualidade, assim, tá diretamente ligada com o quanto que você consegue conectar com as suas sombras, entender as suas sombras, né? Entendendo sombras também como esse lado seu que não é tão bonito, que você não gosta, né, de mostrar pra todas as pessoas, porque isso também faz parte da gente. Mas quando você não olha pra isso, não quer dizer que ela não tá lá, ela tá lá. Mas quem tá comandando as suas ações são elas. Então, assim, eu sinto que hoje, várias coisas, eu ainda consigo ver o que eu tô fazendo e falo, nossa, mas ela não me comanda. E muitas vezes eu continuo fazendo, sabendo que eu tô fazendo. Vou dar, né, um exemplo, tipo assim, nossa, hoje, dá um exemplo bobo, assim, mas, nossa, hoje eu não vou porque, menina, sabe? Tá botando. Nossa, menina, hoje eu não vou porque... Não, Bruna, nossa, eu não vou vir fazer esse talk, porque, nossa, realmente, assim, eu tô muito ocupada. Mas é isso. Na verdade, não é porque eu tô muito ocupada, é porque, poxa... sabotagem. Exatamente, é porque eu tô com medo, é porque eu tô com insegurança. Então, assim, mas hoje, se eu desse essa coisa pra você, porque foi o que eu falei, assim... Pode ser que eu faria, pode ser que eu te daria essa resposta, mas eu sei que não ia entrar num lugar do inconsciente. Eu não te dei essa opção também, né? Você também não me deu, né? Você nem entra muito como... nem entra muito como coisa. Então... Eu não tenho nada pra falar, gente. Eu acho que esse vai ser o talk mais longo. Ai, meu Deus do céu. Fala, né? Não, mas é porque, tipo assim, eu vou ser muito sincera. Como vocês sabem, o talk eu sempre divido em duas partes. E a história da Ju... tem várias viradas de chave, por isso que eu quis te trazer, porque eu acho que é uma pessoa que passou pelo corporativo, passou pelo autoconhecimento, passou, que nem você falou, pelo entender o que eu quero, o que eu não quero, passou pela experimentação, passou pela dificuldade, entendeu onde que dentro dessa dificuldade você poderia achar caminhos mais corretos. Você falou assim, o Children of the Universe nasceu de um jeito que não ia dar certo, mas por causa da conexão que eu fiz lá na Heineken, que teoricamente estava dando certo até não ser mais aquilo que você se identificava, por causa das conexões que você fez lá, você conseguiu fazer o Children of the Universe funcionar na Romênia. Sim. E assim vai. E nisso, com o Children of the Universe, nasceu outro projeto, que foi o Segundas Intenções. E hoje, você tá lançando o Solta o Verbo. Sim. Hoje eu tô lançando o Solta o Verbo que tá diretamente ligado, né, à escrita, porque foi isso, né? A escrita realmente entrou nesse lugar de
me salvar. Tem uma vez que eu tive um insight que eu tava escrevendo sobre relação e eu tava querendo entender, velho, por que que as pessoas que gostam de mim, né, o homem que realmente, assim, é um cara que eu sei que vai ser bacana pra mim, por que que eu não vou com essa pessoa e por que que eu me atraio pela pessoa que, tipo assim, eu sei que Não vai te fazer bem. não vai me fazer bem. E aí eu comecei a parar pra escrever isso. Eu tive um insight que eu entrei e fiquei uns 15 minutos em prantos, assim, ó, chorando, escrevendo, assim. Eu fiquei uns 15 minutos, porque eu comecei a entender que isso vinha de experiências que eu tive desde lá na minha infância, experiências fortes que eu tive da minha adolescência, e foi escrevendo, entendeu? Eu passei 1 mês e meio sem escrever depois disso, porque assim, realmente foi num lugar assim, que entrou na... Mas foi tudo através desse momento que era eu comigo mesmo, sabe? E por acreditar tanto na escrita, né, eu recentemente lancei um projeto com a Bruna, que a Bruna eu conheci lá em Floripa. Lembra quando eu falei que minha mochila foi roubada? Conheci ela naquela época, que eu tava passando por esse processo de transição, tinha 28 anos, e aí ela quis também lançar uma newsletter. E aí a gente conversou sobre, ela via minha newsletter, falou assim, nossa, me inspirei na sua newsletter, vou fazer uma também, que a dela chama Quinta Essência. Então a minha eu mandava na segunda, segundas intenções, a dela manda na quinta essência, então sempre nesse lugar dessa troca, né? Uhum. E aí, quando eu tava na Europa esse ano, a Bruna postou um texto muito lindo na newsletter dela, e na medida que eu fui lendo, aquilo foi me inspirando num lugar, assim, e eu já tinha um projeto que eu tinha vontade de criar, que ia chamar Clube da Escrita, ele era só voltado pra escrita, mas eu deixei ele guardado. Então, assim, muitas coisas, né, eu crio e vou deixando porque eu entendo que existe o tempo das coisas, né? Foi isso que eu entendi com Children of the Universe, né? Com todo esse meu trajetória, que assim, às vezes a gente cria coisa, não é que tá errado, é que às vezes só não é o momento dela. Uhum. Então, ficar insistindo, às vezes, se tudo tá, tipo assim, te tirando daquilo ali, você tá batendo, por que você tá batendo o pé? Você tá insistindo pra quê? Realmente, você tá insistindo porque você quer, ou tipo assim, às vezes vale dar uma aliviada. E aí ela escreveu, e ela tinha acabado de sair do trabalho, ela não tava feliz também, ela já tava tipo assim, burnout total. E aí eu falei com ela, olha, tem um projeto que eu quero muito fazer já tem um tempo, bora fazer junta? E aí eu falei, né, pra ela, mas nossa, eu sempre quis fazer isso e tal. E aí a gente resolveu falar, bom, vamos criar uma mentoria pra falar sobre autodesenvolvimento através da escrita, né? Porque assim, a gente entendeu que fazer um clube da escrita é algo que é muito pequeno por tudo que pode ser, né? Porque a escrita, eu digo que a escrita ela é um meio, né? Ela é um como. Mas eu sinto que assim, o objetivo principal é a gente se autoconhecer, né? A gente usar a escrita como ferramenta de autoexpressão. Então, hoje, tudo que eu faço, todos os eventos que eu faço, é para auxiliar as pessoas na autoexpressão através do corpo, né? Seja no movimento, seja no canto, seja na escrita. Então tudo que eu busco fazer é trazer esse lugar da autenticidade, né? E o que é autenticidade? É assim, gente, todos nós nascemos, eu gosto de pensar que assim, a gente é uma floresta, né? Cada um nasce com uma árvore. Só que a gente cresce, né? Tipo assim, eu sou uma macieira, você é uma laranjeira. Aí eu pego e olho e falo, nossa, mas eu não quero ser uma macieira, não. Eu quero ser uma laranjeira. Meu Deus do céu. Ou, ai, não, eu sou uma macieira, você é uma macieira, mas a maçã dela é mais bonita. Ah, não, mas eu acho que a minha maçã não é tão vermelha. Só que assim, gente, a gente precisa de uma floresta, a gente precisa do arbusto, a gente precisa de uma macieira, a gente precisa de uma samaúma. Por que todo mundo quer ser a mesma coisa? Aí vira monocultura, né? Uhum. Aí já não é mais floresta, já não é mais agrofloresta, aí é tipo assim, vai ser todo mundo igual. Então, a autenticidade é você entender qual que é esse seu dom, o que você veio que só você pode entregar. Porque muitas vezes a gente foca tanto no que eu preciso de melhorar o que eu não sou boa. Eu lembro que na Heineken, quando aconteceu a pandemia, eu olhava a minha agenda e falava, ai meu Deus, preciso fazer um curso. Aí eu fui fazer um curso de Excel. E eu queria ser, tipo assim, top no Excel. Por que eu queria ser? Hoje eu sei porque o quê? Eu quero ser uma profissional que é completa. Eu quero ser top no Excel. Eu quero ser top em tudo. Eu falei, não, mas por que... E não é que, né, não era... Eu poderia aprender o básico, porque sim, foi bom eu aprender isso pra eu entender o básico, mas muitas vezes a gente gasta tanto tempo em algo que
a gente, tipo assim, muitas vezes a gente gasta tanto tempo em algo que às vezes não é tanto a nossa. Não, às vezes não é nem o que a gente gosta. E a gente acha que o que a gente faz bem, todo mundo faz bem. Eu achava, né, que não, que eu sou bom em comunicar, mas todo mundo comunica bem. Não, gente, todo mundo sabe conversar. Todo mundo sabe conversar. E aí, quando eu parei de entender, opa, peraí. Não todo mundo sabe conversar. E tem muitas pessoas que sabem conversar. Mas ninguém conversa como eu, ninguém conecta como eu. Então, como que eu posso melhorar esse meu dom a serviço do que eu quero fazer, que é juntar pessoas, né, juntar mundos, conectar a floresta e a cidade, né, conectar corporativo de galera da arte, galera autônoma, porque a gente precisa de uns dos outros, né, e eu falo que assim, nem tão ao céu, nem tão à terra, né, eu penso que assim, hoje eu vejo, né, assim, que a espiritualidade pra mim, o autoconhecimento, não dá pra ficar só nesse lugar, né, tipo, dos sonhos, nesse lugar etéreo. Como que a gente traz pra matéria? Como que a gente traz todos os nossos sonhos? Como que a gente realmente materializa? Porque nós somos corpo, a gente não pode esquecer que a gente tá aqui, sabe? Mas e pra galera que tá aqui, que tá só no corpo, que tá esquecendo, gente, vocês têm espírito? Sabe? Vocês têm espírito, vocês têm emoções, vocês não são só um pedaço de carne, não. Entendeu? Então, assim, como que a gente pode chegar nesse balanço para que funcione, para que a gente possa viver equilibrado, né? Então, foi com essa intenção de trazer esse autoconhecimento, de trazer esse despertar da autenticidade, né, através da expressão de compreender as emoções, que eu e a Bruna, a gente criou o Solto Verbo. Porque antes ia ser só uma mentoria, e a gente falou, velho, não dá para ser só uma mentoria, a gente quer criar um espaço para que as pessoas possam trabalhar isso em coletivo, porque eu acho que esse processo do autoconhecimento, né, ele muitas vezes é muito solitário. Eu senti assim uma solidão muito profunda quando eu comecei no processo de autodesenvolvimento, de caminho de espiritualidade, porque eu sentia que eu não tinha muita referência. Não sabia, gente, pra onde que eu vou? Quem tá fazendo o quê? E aí, nesse caminho, assim, eu falava, gente, se eu não tô encontrando coisas que ressoam comigo, eu vou criar. E aí que entra eu me reconhecer a Júlia artista, né? Porque eu hoje, assim, se você fosse perguntar o que você é, né? Assim, se eu fosse falar, eu sou artista, sabe? Mas não mas artista nesse lugar de criar, eu crio. Eu crio. Se eu não encontro uma coisa que pra mim não tá fazendo sentido, beleza, o que faz sentido disso daqui pra mim? Porque não dá pra descartar tudo, é tipo, ok, tem algum aprendizado nisso daqui. E aí a gente criou o Solto Verbo, que é essa comunidade online, né, que compreende, e aí a nossa intenção é trazer cursos de autodesenvolvimento, cursos de autoconhecimento, através da escrita. Então, a gente começou esse projeto com os 21 dias de escrita. A gente se inspirou nos 21 dias de meditação do Deepak Chopra. E por que 21 dias, né? Porque tem vários estudos que trazem que 21 dias é o tempo necessário para você criar um novo hábito. Então, eu e a Bruna, a gente falou, pô, vamos então fazer uma escrita todos os dias para inspirar as pessoas. Só que a gente falou, e se a gente também fizer um áudio? Aí a gente criou áudio, a gente criou exercício de escrita. E aí foi um processo assim tão lindo, porque entraram 250 pessoas no grupo e várias pessoas depois viraram para mim e falaram assim, Ju, não consegui fazer os 21 dias, mas tá lá. Sabe? Então, assim, porque é isso mesmo. A nossa intenção é trazer mais um lugar de consistência e de ter um espaço para troca do que, tipo, velho, eu preciso de fazer todos os dias. Não. Lembrar que pode ser leve. Né? Lembrar que todo esse processo pode ser leve. E trazer mecanismos, trazer ferramentas, né? Trazer um grupo de pessoas que também estão nesse lugar para que a gente entenda que a gente não tá sozinho. Porque eu acho que um problema também tá quando a gente se sente sozinho, a gente fala, gente, não tem ninguém vendo isso, não tem ninguém passando pelo que eu tô passando, porque quando a gente entra na mídia social, a gente acha que tá todo mundo assim, só viajando, só curtindo, só numa boa, e não é. Não é. Ontem eu acordei assim, tipo um gatilho no Instagram, assim, e eu acordei tipo com muita raiva. Acordei com muita raiva, e foi um dia inteiro assim, essa coisa me consumindo. E eu falei, gente, não dá pra ficar assim. E aí eu parei pra poder escrever. Gente, eu fiquei um pincher. Ó, pincher não, eu fiquei tava um pincher e eu fiquei um golden retriever depois de escrever. Porque realmente, assim, eu comecei a entender o porquê que tava me gerando raiva, o que tava me incomodando, sabe? Então é isso, a gente quer trazer isso pra outras pessoas e a gente criou acabou que, né, do Solto Verbo, que era uma mentoria, virou um coletivo.
E aí a gente agora realmente criou a nossa mentoria, né, que chama Roteiro Original, que a gente trouxe, assim, pessoas incríveis que nos inspiraram durante a nossa jornada. Tem a Marcele, do Instituto Amuta, o Gabriel Tarso, que ele é montanhista, né, já subiu o Everest 3 vezes. A gente criou também uma metodologia, a gente falou assim, né, um roteiro original, vida original, porque a gente quer, assim, que as pessoas passem a ter uma vida original. Porque eu sinto que nós, enquanto sociedade, a gente nasce, né? E aí toma assim, ó, isso aqui é o roteiro de vida, a receita de bolo, né? Aí beleza, aí você vai... Aí, dependendo de onde você nasce, às vezes você nem tem os ingredientes pra fazer aquele bolo. E aí? Você tem que explorar. Né? Só que aí você cresce achando que o seu bolo tá dando todo errado. Você fala, gente, mas eu tô fazendo a receita aqui, às vezes porque você tá fazendo um bolo com açúcar e você é diabético. Ou às vezes você nem quer fazer um bolo, velho. Você quer fazer sei lá, você quer fazer um cuscuz. Então, tipo assim, o roteiro original é isso, do tipo, de entender que, velho, esse roteiro aqui que colocaram pra mim não faz sentido. O que é sucesso para as outras pessoas não é sucesso pra mim, mas tá, se não é, o que é? Então a gente trouxe essas pessoas, né, que vivem isso diariamente, numa estrutura de jornada. Roteiro original, a gente colocou o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, né, fazendo essa jornada do tipo, inícios, né, subida. A gente precisa de voltar para as nossas raízes, né, mudar a perspectiva. Como que a gente olha as narrativas da nossa vida? Eu posso olhar para trás e contar tudo isso que eu falei aqui pra você de uma maneira completamente diferente. Total. E aí isso vai mudar a pessoa que eu sou agora. Então, como que a gente escolhe enxergar as coisas que passaram e como que isso molda o nosso futuro, né? Aí, na subida, quem que tá com a gente? Né? Porque o futuro a gente se constrói em comunidade. Sim. Né? O futuro ancestral é a gente voltar para as nossas raízes, né? Para as nossas origens, de voltar para esse coletivo. E aí, quando a gente chega lá no topo, o que é esse topo, velho? O que é esse topo que é tão... Porque muitas vezes a gente fica 5 minutos no topo. Mas ainda tem o caminho, o topo é metade do caminho, né? E aí tem a descida. A descida, que, nossa, é tão que dá tanto medo, né? Assim, você pensar na descida, porque é um momento que, velho, só que faz parte da vida, né? Não adianta a gente querer evitar a descida, mas como que a gente faz as pazes? Como que a gente brinca? Aprende a brincar nessa descida, entendendo que, velho, é sério, sim, é triste, às vezes gera raiva, mas como que a gente pode brincar com isso? E trazer muito essa coisa da criança, né? Por isso que eu criei esse coletivo com a Paloma, que é trazer essa coisa da autenticidade também através da brincadeira, né? A metodologia que eu uso em Children of the Universe é mais essa questão da brincadeira, né? De entender como que a gente pode conectar com a nossa criança que aprende, né? Que não é tipo assim, não sei fazer. Não, aprender, brincar, para que a gente possa finalmente fechar as coisas, né? Chegar no fim, encerrar ciclos. Então, é isso, né? Eu gosto muito de metáforas, eu sempre busco trazer nesses projetos, assim, para nos ajudar a ter, para nos ajudar a visualizar mesmo, né? Sair do subjetivo e tornar algo mais palpável, né? De onde que a gente tá e para onde que a gente quer ir. Não, com certeza. E ó, gente, vocês estão tendo muita sorte hoje, porque eu deixei a Júlia realmente soltar o verbo. Porque normalmente a parte introdutória do YouTube tem uma média de 30 minutos, 40. Aqui a gente já tem 1h10 de gravação. Meu Deus. Agora, infelizmente, eu vou ter que cortar, porque eu vou fazer perguntas mais diretas relacionadas ao negócio dela, como que ela chegou, qual que foi a construção, o que ela e a Bruna pensaram, o que ela e a Paloma pensaram, como elas desenharam. Isso tudo é reservado para quem assina o Hub. Assinem o Hub, gente. E o Hub Sai da Inércia tem assinatura mensal, semestral ou anual a partir de R$ 97,00. No entanto, quanto mais longa a sua assinatura, o preço fica mais em conta, o valor mensal que você paga, mas o valor inicial são R$ 97,00. Vale muito a pena, porque nós temos conteúdos atualizados todos os meses, mas se você ainda não se sente preparado para assinar o canal, tem muito conteúdo legal aqui no YouTube. Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, comentar, mandar para quem você acha que esse tipo de conteúdo vai acrescentar. Juju, deixa suas redes sociais para a turma, porque a gente vai para o Hub. Já fala aí aonde que eles podem te encontrar e encontrar seus projetos. Bom, vocês podem encontrar no soltaoverbo.coletivo no Instagram. Children of the Universe é children.of the universe, né? Em inglês, crianças.do universo. E o meu pessoal é Jualvin7, eu também posto muitos textos lá. E no Substack também, segundo as intenções.
E no Solta o Verbo Coletivo, a gente também tem um website, né, que é soltaoverbocoletivo.com, que lá você pode se inscrever e ter acesso a todos os exercícios dos 21 dias de escrita, são gratuitos também. A gente também vai postar mais cursos. Lá também tem um espaço para você escrever os seus textos, para você guardar seus textos. Também tem um espaço da fogueira para você compartilhar os seus textos. Então tem muita coisa bacana por lá também, é gratuito, entra lá. E para quem sentir também, tem a mentoria, que é a mentoria do roteiro original. Entre em contato também, ou pelas redes sociais, ou pelo site. Então é isso, gente. Nos vemos no Hub. Vambora. Bora!